Fala pessoal, nesse vídeo vou apresentar para vocês os indicadores econômicos financeiros mais utilizados no mercado. E por que é importante você saber desses indicadores, seja pessoa física ou pessoa jurídica? Vou dar um exemplo. Imagine que você queira investir em uma empresa que esteja listada na Bolsa de Valores e o horizonte de investimento seu é de longo prazo. O que você precisa saber antes de investir nessa empresa? Você precisa saber se essa empresa está endividada ou se ela tem dinheiro para honrar o seu compromisso, seja em curto ou longo prazo, ou se essa empresa está gerando o retorno que você espera. Então, através dessas informações, você obtém nos indicadores. E eu vou ensinar não só a ler, mas também a fazer. Isto agora, beleza? Mas logo após a vinheta. Então, pessoal, vamos começar. O que eu montei aqui para vocês? Montei as demonstrações financeiras mais os indicadores. Dentro das demonstrações financeiras, nós só vamos precisar de duas delas, que é o balanço patrimonial mais o DRE. Caso não tenha assistido os vídeos meus que eu ensino, tanto teoria como prática, no balanço patrimonial e o DRE, o link estará na descrição, certo? Então, pessoal, temos o balanço patrimonial, os resultados de 2020 e 2021. O DRE também 2020 e 2021. Então, vamos saber os indicadores de rentabilidade dessa empresa Edex Prime, certo? O que nós temos aqui? Nós temos as margens bruta, operacional, EBITDA, temos o ROI e o ROIA, certo? Vamos iniciar pelas margens. Temos 4 margens. O que você pode entender dessas margens? Você pode entender que as margens representam a rentabilidade sobre as vendas, certo? Ao lado eu montei as fórmulas, certo? Para ficar mais didático. Então vamos iniciar com a margem bruta, que é o lucro bruto, certo? Que nós achamos na onde? Na conta de resultado. Dividido por a receita líquida. Então, nós agora arrasta a fórmula. Então, nós tivemos uma rentabilidade sobre as vendas da margem bruta de 69% e 2021 74%. Outra maneira de ler essas margens que pode apresentar para nós é assim, que a margem bruta ela apresenta o que? O lucro bruto que a empresa foi capaz de gerar para cada R$100 da sua receita líquida operacional. Então, o lucro bruto que a empresa foi capaz de gerar da sua receita operacional em 2020 para cada R$100 foi 69%, em 2021 74%. Eu gosto de usar o número 100 porque eu acho mais didático, mas você pode usar também R$1 para cada R$1, certo? Então vamos para a margem operacional. A margem operacional é o lucro operacional, certo? Dividido pela sua receita líquida. Então a rentabilidade sobre a margem operacional foi de 69% e 74%. Pode usar aquele mesmo contexto. A margem operacional apresenta o lucro operacional que a empresa foi capaz de gerar para cada R$100 da sua receita líquida de ano 2020, 69% e 2021, 74%. Agora, a margem EBITDA, que representa a geração de caixa. Nos vídeos anteriores eu ensino como que faz. Então, nós vamos achar o EBITDA. Nós dividiremos pela receita líquida e a sua margem EBITDA é de 59% e 64%
em 2020. E a sua margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, tem uma rentabilidade sobre as vendas da margem líquida de 37% e em 2021 40%, usando o contexto do 100. Então, a margem líquida apresenta o lucro líquido que a empresa foi capaz de gerar para cada R$100 da sua receita líquida. Ano 2020, 37%, 2021, 40%. Agora, nós temos o ROI e o ROIA. O que representa esses dois indicadores? Representam a rentabilidade do capital, porém o ROI representa a rentabilidade do capital próprio, ou seja, dos sócios, já o ROIA representa a rentabilidade do capital investido, tanto do capital próprio como do capital de terceiros, certo? Vamos começar com o ROIA. O ROIA, que é uma sigla em inglês, significa Return on Equity, que é o retorno sobre o capital próprio, e em sua fórmula é o lucro líquido que é dos sócios, certo? Dividido pelo quê? Pelo capital próprio, que é o patrimônio líquido, certo? Vamos arrastar a fórmula. Outra maneira de você entender esses indicadores, você pode colocar como uma taxa de retorno. Então, o ROI representa uma taxa de retorno para o capital dos sócios, o capital próprio. Já o ROIA, que é o Return on Asset, retorno sobre os ativos, a sua fórmula é o lucro operacional, certo? Dividido pelo quê? Pelo total de ativos. Esse total de ativos, que é o investimento das empresas, ele é oriundo do capital próprio e capital de terceiros, certo? Nos vídeos anteriores eu explico bem isso. Então, temos 22% em 2020 e 28% em 2021. Então, o ROI é a taxa do retorno sobre o capital próprio, que foi de 26% e 38% em 2021. E o ROIA é a taxa do retorno sobre os ativos, ou seja, sobre os investimentos da empresa, que foi de 22% em 2020 e 28% em 2021. Esses são os indicadores de rentabilidade. Agora vamos fazer o de liquidez, certo? Vamos fechar esse aqui e vamos para o de liquidez. O que representa esses indicadores de liquidez? Representa se a empresa tem dinheiro para pagar as suas dívidas, tanto do curto ou longo prazo, certo? Liquidez significa a facilidade que você tem em transformar certo objeto em dinheiro. Esse é o conceito de liquidez, certo? Então vamos iniciar com o índice de liquidez geral, que representa o ativo circulante mais o passivo não circulante. Esse indicador está falando o seguinte: caso a empresa encerrasse suas operações, os seus ativos liquidados seria capaz de pagar as suas dívidas, tanto do curto prazo e do longo prazo. Você viu que 2020 deu 2,08 e 2021 1,88. O que esse número diz? Esse número representa uma escala de 1. Caso ocorresse 1, a empresa conseguiria pagar suas dívidas no 0 a 0. Caso desse 0,8, a empresa conseguiria pagar 80%. Como
excedeu 1, essa empresa então tem uma folga financeira nesse índice, certo? Agora temos o índice de liquidez corrente, que ele só vai pegar as dívidas de curto prazo, tanto ativo quanto passivo, e vai ver se a empresa consegue pagar essa dívida no curto prazo. Perceba que a empresa consegue. Tá com até 16% a mais. Já o índice de liquidez seca já é um pouco mais conservador, pelo fato deles eliminar o estoque. Por que eles eliminam o estoque? Pelo fato, às vezes, não conseguir vender no prazo, certo? Por isso ele é mais conservador. Então você perceba que eles não conseguiriam pagar suas contas no curto prazo, eliminando o estoque. Conseguiria pagar 71% e 69% em 2020 e 2021. Já o índice de liquidez imediata, ele sim é o mais conservador entre eles, pelo fato de contar só a disponibilidade. Eu marquei aqui, disponibilidade seria o quê? Caixa, banco ou aplicação com liquidez. Então, nós vamos colocar só o caixa mais aplicações. E nós dividiremos pelo passivo circulante. Perceba que nessa situação a empresa conseguiria pagar apenas 39% em 2020 e em 2021 37%. Você viu como é importante esses indicadores? Então, estes são os indicadores de liquidez. Agora nós vamos para o de endividamento, conhecido também como estrutura do capital, certo? Nos indicadores de endividamento, nós temos a dívida líquida sobre o EBITDA, participação de capital de terceiro, a composição das dívidas e a dívida sobre o patrimônio líquido. Vamos começar com a dívida sobre o EBITDA, que está dizendo o seguinte: qual que é o tamanho da dívida em relação à geração de caixa da empresa, que é o EBITDA. Então, a sua fórmula é a dívida líquida. O que é a dívida líquida? A dívida líquida é nada mais, nada menos que o seu passivo circulante, ou seja, sua dívida de curto prazo, mais a sua dívida de longo prazo, menos o que a empresa tem em caixa. Então vamos fazer, olha lá, dívida de curto prazo mais a dívida de longo prazo menos o que a empresa tem em caixa, certo? Dividido pelo o EBITDA. Então, perceba que a dívida é bem superior à geração de caixa, ao EBITDA da empresa, ao lucro operacional. Então, em 2020 temos 2,02, porém em 2021 teve uma queda. Isso é bom para a empresa que está iniciando agora, né? E temos o outro, que é a participação de capital de terceiro. Qual que é a participação do capital terceiro nessa estrutura da empresa? Então, nós vamos pegar o passivo circulante, que é a dívida de curto prazo, mais a dívida de longo prazo, que esses dois são capital de terceiro, e nós vamos dividir pelo total da dívida, que seria a soma entre o capital terceiro e o
capital próprio, capital do sócio. Então, a participação do capital terceiro dessa empresa é de 48% em 2020, em 2021 cresceu 53%. Então a empresa captou recursos de terceiro em 2020, 48%, em 2021 ela captou recursos de terceiros de 53%. E temos a composição das dívidas. É um indicador importante porque ela revela o grau de pressão sobre a dívida da empresa, certo? Então, a sua fórmula é o passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, certo? Então você vê que a dívida está alta, então a sua dívida no curto prazo representa 52% e 2021 67%. Você consegue, através desse indicador, avaliar o risco da empresa. Quanto maior a pressão, mais arriscado é investir nessa empresa, certo? E temos o último indicador, que é a dívida sobre o patrimônio líquido. É o mesmo conceito da dívida líquida sobre EBITDA, porém agora é sobre o capital próprio. Então a dívida líquida, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante menos o caixa da empresa, dividido pelo capital próprio. Então, você percebe que a dívida em relação ao capital próprio é menor, tanto em 2020 como em 2021. Não, 2021 já está maior que o capital próprio, 10% a mais. Cresceu então a dívida de 2020 para 2021 em relação ao capital próprio, patrimônio líquido, certo? Então, pessoal, esses foram os indicadores que eu forneci para vocês, os indicadores de endividamento, o de liquidez, o de rentabilidade, e perceba a importância dessas demonstrações financeiras. Foi tudo extraído delas, certo? E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Ficou em dúvida? Tá querendo que eu faça análise de outro indicador? Tá querendo que eu disponibilize essa planilha? É só marcar o seu e-mail ou fazer os seus comentários que eu enviarei para cada um de vocês. E não perca os próximos vídeos. Pessoal, até mais!